vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar em algo que, assim, todo mundo tem, mas que raramente a gente para pensar. O mapa secreto do nosso próprio corpo. Já imaginou que a superfície da sua pele pode estar, agora mesmo, contando uma história sobre o que acontece lá no fundo, nos seus órgãos? É uma ideia que parece estranha, né? Totalmente. Nossa conversa hoje é sobre essa conexão fascinante e às vezes meio confusa entre o que acontece por dentro e o que a gente sente por fora, na pele do abdômen. E a gente tende a pensar na pele como um limite, uma fronteira. Mas na verdade ela funciona mais como uma tela de projeção. Uma tela de projeção, gostei disso. O centro da nossa discussão vai ser um conceito chamado dor referida. A gente vai tentar entender por que o cérebro, essa máquina tão poderosa, às vezes se engana feio sobre a origem de uma dor. Certo. E como esse erro de interpretação virou uma das pistas de investigação mais importantes da medicina. Então é tipo um bug que virou uma funcionalidade. E para guiar essa nossa exploração, a gente está se baseando num material bem detalhado sobre a anatomia da superfície e a distribuição dos nervos no abdômen. Isso. A nossa missão aqui é decifrar esse mapa corporal e principalmente entender a lógica por trás dele. Então vamos lá. Vamos. Ok, a primeira coisa que me chama atenção no material é uma imagem. É um torso, sabe? Um tronco humano com várias faixas horizontais desenhadas. Parece até um mapa de fusos horários, só que no corpo. O que são exatamente essas listras? Essas listras são a chave de tudo. Em anatomia a gente chama de dermátomos. Dermátomos. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. Imagina que a sua medula espinhal é como o tronco de uma árvore. De cada lado, em cada nível, sai um par de galhos, que são os nervos espinhais. Ok. Cada um desses nervos é responsável por coletar as sensações de uma faixa específica da pele. Então, cada listra que a gente vê nesse desenho é o território exclusivo de um nervo específico. Certo, então é um sistema super organizado. Não é tipo um emaranhado de fios. De jeito nenhum. É mais como se cada andar de um prédio tivesse sua própria fiação elétrica, toda ligada a um painel central que fica na coluna. Faz sentido. É exatamente essa analogia. E é uma organização incrivelmente consistente entre as pessoas. O material até destaca alguns nervos como referência, tipo o T10. T10. Esse T vem de torácico e o 10 é um nível da vértebra. O nervo T10 é o responsável pela faixa de pele que fica bem na altura do umbigo. Ah, tá. Já o L1, que sai da primeira vértebra lombar, um pouco mais para baixo, cuida da região da virilha. É uma fiação muito precisa, um sistema de cabeamento sensorial que mapeia o corpo todo. Ok, o mapa na pele eu entendi. Mas qual a conexão disso com, sei lá, o estômago ou o pâncreas? Eles estão lá dentro. Eles não têm seus próprios fios de comunicação com o cérebro? Eles têm, e é aí que a confusão começa. Os nervos que trazem informações dos órgãos internos, o que a gente chama de inervação visceral. Certo. Muitas vezes eles pegam carona na mesma autoestrada neural que os nervos da pele. Eles entram na medula espinhal no mesmo nível. No mesmo ponto de entrada? Exato. E o problema é que o cérebro passa a vida inteira recebendo um volume gigantesco de informações da pele. Toque, calor, frio, pressão. Já os órgãos internos são, na maior parte do tempo, silenciosos. Ah, entendi. Eles não mandam notícias a não ser que algo esteja muito, muito errado. Então, quando chega um sinal de dor por aquela via, o cérebro pensa, bom, 99% das vezes que recebo um alerta desse ramal, o problema é na pele. Deve ser a pele de novo. É exatamente essa a lógica. O cérebro interpreta o sinal com base na experiência. Ele assume que a dor vem da fonte mais provável e mais familiar, que é a pele. É como se, sei lá, a fiação da internet e a da campainha passassem pelo mesmo cano na parede. Boa analogia. Se o cano é danificado, pode ser que a sua campainha comece a tocar sozinha, mesmo que o problema seja no cabo da internet. É um erro de interpretação muito parecido. O cérebro faz a mesma coisa. Isso me lembra muito aquela dor de cabeça de sorvete, sabe? Quando a gente toma algo gelado muito rápido. Sim, claro. O estímulo, o gelo, tá do céu da boca, mas a dor aguda a gente sente na testa. É o mesmo princípio.
É o exemplo perfeito. A sensação de frio intenso no palato irrita nervos que compartilham vias com os nervos da face. O cérebro se confunde e projeta dor na testa. O mecanismo da dor referida é esse, só que aplicado a problemas muito mais sérios que um picolé. Mas espera aí um pouco. Do ponto de vista da evolução, isso parece uma falha de projeto meio grande, não? Nosso cérebro consegue processar linguagem, reconhecer rostos, compor música. E aí se confunde com um sinal de dor tão básico? Por que a evolução não consertou isso? Essa é uma ótima pergunta, e a resposta não é que seja uma falha, mas sim uma consequência da forma como a gente é construído. Como assim? Durante o desenvolvimento embrionário, as estruturas que vão formar os órgãos internos e as que vão formar a pele se originam em locais próximos. Depois elas migram para suas posições finais. Certo. Mas a fiação original, a conexão com a medula espinhal, permanece. Agrupar os cabos, que vêm da mesma região geral do corpo, é um sistema eficiente, economiza espaço e recursos. E o efeito colateral é essa possibilidade de interferência. Exatamente. O efeito colateral é essa má interpretação. Não é um bug, é uma característica de fábrica que por acaso se mostrou muito útil para a medicina. Entendi. Então os médicos aprenderam a ler esse defeito do sistema. Como isso funciona na prática num pronto-socorro, por exemplo? É aí que o conhecimento vira uma arte. O exemplo mais clássico que todo estudante de medicina aprende é o da apendicite. Apendicite. O apêndice é um órgão pequeno e a inervação dele entra na medula espinal no nível T10, o mesmo nível do umbigo como a gente falou. O mesmo do umbigo. Certo. Por isso, no início de uma crise de apendicite, a dor muitas vezes é sentida como um desconforto vago ao redor do umbigo, não no local exato do apêndice. Nossa, que curioso. Então a pessoa acha que é só uma dor de barriga comum, bem no meio do abdômen? Exatamente. Só que com o passar das horas, a inflamação do apêndice piora e começa a irritar a parede interna do abdômen, o peritônio. E essa parede tem outra fiação. Tem uma inervação diferente, muito mais localizada. É só nesse momento que a dor migra e se estabelece no ponto clássico, no canto inferior direito do abdômen. Uau! E essa viagem da dor, começando no meio e se mudando para o canto, é um dos sinais diagnósticos mais poderosos que existem. E tudo se baseia nesse mapa de dor referida. Quer dizer que o movimento da dor no mapa é tão importante quanto a localização inicial. É como se fosse uma história se desenrolando na pele da pessoa. Perfeito. É uma história. E o médico precisa saber ler os capítulos. Outro exemplo famoso é a dor da vesícula biliar. Onde ela se manifesta? Um problema na vesícula, que fica do lado direito, embaixo do fígado, pode causar uma dor referida na ponta do ombro direito. No ombro? Não tem nada a ver. Parece que não, mas alguém poderia passar semanas tratando o ombro, achando que é um problema muscular, quando a origem está num órgão interno. Conhecer esses padrões é fundamental. É um conhecimento que muda completamente a maneira como se enxerga o paciente, imagino. Não é só olhar para o sintoma. É entender a rede de conexões ocultas por trás dele. E consolidar esse tipo de saber, especialmente para quem está nessa jornada de formação na área da saúde, deve ser um desafio e tanto. Sem dúvida. É um volume imenso de informação que precisa ser não apenas memorizada, mas compreendida em sua lógica interna. Falando nisso, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E retomando essa ferramenta mental que os profissionais de saúde constroem, é ainda mais sofisticada. Porque eles combinam esse mapa neurológico dos dermátomos com outro mapa. Outro mapa? Como assim? Um mapa mais físico e geométrico, que também está no material. Pense no abdômen como um terreno. Para poder descrever onde algo está, você precisa de coordenadas. Ok. Então os médicos traçam linhas imaginárias como se fosse um jogo da velha para dividir o abdômen em 9 regiões. Ah, aquelas divisões com nomes como hipocôndrio, epigástrio. Exato. Mas não precisa se prender aos nomes técnicos. O importante é a função. E isso cria um GPS corporal. Um GPS, boa.
Permite que um médico em São Paulo descreva uma dor com tanta precisão que um colega em Tóquio saiba exatamente em qual dos 9 quadrados ele está apontando. Garante uma comunicação universal. Entendi. Então, são 2 camadas de informação que se sobrepõem. Isso. Primeiro, tem esse mapa físico, o jogo da velha das 9 regiões, que diz onde na superfície. Certo. E por baixo tem esse mapa neurológico fantasma dos dermátomos, que dá pistas sobre qual órgão pode ser a fonte do problema. É a síntese perfeita. Um profissional experiente faz essa sobreposição de mapas, mentalmente, em segundos. E aí consegue conectar os pontos. Exatamente. Uma dor no quadrado superior direito, que é o hipocôndrio direito, que também irradia para o ombro direito. Bom, as chances de ser um problema na vesícula ou no fígado aumentam exponencialmente. É um raciocínio clínico elegante. Então, o que a gente descobriu aqui? Começamos com um desenho de listras num torso e terminamos revelando um sistema sofisticado para decodificar mensagens do nosso corpo. Mensagens criptografadas, até. Isso. A grande virada de chave é perceber que a dor que a gente sente na pele nem sempre é sobre a pele. Às vezes, é um recado urgente vindo de muito mais fundo. Exatamente. O material nos mostra que a superfície do nosso corpo é, em muitos aspectos, um espelho do nosso estado interno. A pele não é só uma barreira, é uma tela de projeção. Isso. E a forma como o cérebro interpreta, ou melhor, reinterpreta esses sinais, é uma peculiaridade fascinante e extremamente útil da nossa biologia. Certo. É a prova de que, na natureza, até o que parece ser um erro ou uma confusão pode acabar tendo um propósito profundo e salvar vidas. Isso deixa a gente com um pensamento final para refletir. Manda. Toda a nossa conversa foi sobre a dor, que é um sinal de alarme claro, né? Barulhento. Impossível de ignorar. Mas, e as outras sensações internas? Aquelas mais sutis, das quais a gente não tem consciência no dia a dia, será que elas também se mapeiam na nossa pele, de formas que a gente ainda não aprendeu a ler? É uma boa questão. Que outras histórias a nossa pele poderia estar contando se a gente soubesse como ler uma